Olá, boa tarde, alunos do 8º ano. Hoje é a nossa quarta aula de redação. Sejam todos bem-vindos. Vamos aqui, gente, ver um novo gênero textual. Já finalizamos o nosso último gênero textual. Hoje é um novo, tá bom? Que é o relato de experiência. Um assunto bem facinho de compreender e de produzir também. Ele tem até uma certa semelhança com o assunto que a gente viu anteriormente, que era biografia e autobiografia, bem parecido. E aí, gente, o que é esse relato de experiência? O próprio nome já diz. Relato de experiência, ele vai relatar algo vivido, algo que já foi vivenciado, experimentado. Aí diz aqui que o relato de experiência é uma apresentação oral ou escrita. Por quê? Eu posso fazer um relato falar de forma falada, oral, ou eu posso escrever de experiências humanas, vivenciadas, que podem ser do tempo presente ou do tempo passado. Aí tem aqui exemplos de relato de experiência diário, testemunhos e autobiografia. Então, o relato de experiência, ele vai relatar vivências. Essas vivências, ela pode ser do tempo presente, pode ser algo que está acontecendo no momento, algo que você está vivenciando, ou pode ser algo do tempo passado, referente a alguma memória que você teve no passado, alguma lembrança. E aí o diário é um exemplo de relato de experiência. Quem gosta de escrever todo dia o que aconteceu durante o dia, ali é um relato de experiência, uma espécie de diário. Testemunho, se você vai testemunhar algo. A autobiografia, que é aquele texto que você escreve sobre você mesmo, também é um exemplo de relato de experiência. Aí aqui diz, tal qual a narrativa, o relato de experiência, ele apresenta um tempo e espaços bem definidos, onde o narrador, ele torna-se o protagonista da história. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui, o narrador? Que o relato de experiência, ele é um texto narrativo. Se é um texto narrativo, eu vou ter tempo e eu vou ter um espaço. O tempo que durou essa experiência e o espaço onde se passou esse relato de experiência. Aí, gente, aqui o narrador, ele é o protagonista da história. Esse narrador, ele pode ser em primeira pessoa ou ele pode ser em terceira pessoa. Em primeira pessoa, se ele for relatar sobre ele mesmo. Se ele for relatar algo, né, sobre outra pessoa, aí ele tem que utilizar os verbos em terceira pessoa. Além de narrativo, o relato de experiência, ele pode ser descritivo. Descritivo é quando você vai descrever com detalhes tudo o que aconteceu. Esses detalhes, eles são até importantes para que o leitor, ele possa criar no seu imaginário, né, todos os fatos como foi que aconteceu ou o que está acontecendo. Então aqui, com a descrição do local, você pode fazer uma descrição do local, pode fazer uma descrição dos personagens e dos objetos, que aí fica até melhor para o leitor ele idealizar esses personagens, idealizar o espaço, idealizar os objetos. Então tem esse tipo de relato, né, um relato descritivo. Então, de acordo com o grau de intimidade entre os interlocutores, quem é o interlocutor? É o meu leitor. É onde vai ter o emissor, que no caso sou eu, e o receptor, que é o que está recebendo a mensagem. A linguagem utilizada aqui, no relato de experiência, ela pode ser formal ou ela pode ser informal. Vai depender do grau de intimidade que eu tenho com o meu interlocutor. Se eu tenho uma certa proximidade com o meu interlocutor, eu vou utilizar a linguagem informal. Se eu não tenho essa intimidade com ele, eu vou utilizar a linguagem formal. O relato de experiência, ele possui uma função comunicativa muito importante na construção das subjetividades, podendo ser mais modalidade escrita ou formal.
Então aqui, o objetivo do relato de experiência é transmitir algo onde você vai se comunicar, onde você vai interagir com o interlocutor, seja de forma escrita ou oral. E quais são as características do relato de experiência? Os textos narrados são narrados, como eu já disse, em primeira pessoa, se você vai relatar sobre você, ou pode ser em terceira pessoa, né, se você for relatar sobre alguém. Só lembrando que essa primeira pessoa aqui pode ser referente a você, ou pode ser mais de alguém. Vamos supor que você quer relatar sobre a sua família. Você vai participar também do texto, né? Já que você vai dizer nós, então aqui também tem a primeira pessoa do singular e a primeira pessoa do plural. Os verbos, eles podem estar no presente, os verbos no presente e em grande parte no pretérito, que é o passado. Se você for escrever um relato de experiência do momento, de agora, aí você utiliza os verbos no presente. Se você for relatar algo que já passou, que já aconteceu, aí você utiliza os verbos no passado. O caráter aqui ele pode ser subjetivo ou objetivo. Por que caráter subjetivo? Porque se você for escrever de forma informal, né, como já foi falado anteriormente, se for informal, aí ele vai ter caráter subjetivo. Se ele for um texto mais formal, aí ele vai ter caráter objetivo. As experiências pessoais ou vividas, aí também é uma das características, né, as características pessoais ou vividas. Tem a presença de emissor e de receptor. Emissor, como eu já disse, é quem está escrevendo, o receptor é quem vai perceber esse texto. Aqui eu trouxe alguns exemplos de relato de experiência, trouxe 3 exemplos. O primeiro aqui, né, o primeiro relato de experiência, a pessoa está falando dela mesma. Aqui é a reta final. Ela diz: quando chegou o meu primeiro dia de ir para a escola, estava muito ansiosa. Pensando que iria encontrar pela frente crianças iguais a mim, meus futuros amigos, professores, obstáculos e uma grande insegurança, pois estava deixando o aconchego da minha casa para compartilhar partes do meu dia com pessoas estranhas e diferentes. Se você observar, aqui nesse relato, ele está relatando algo que já passou. Como é que eu sei? Eu tenho aqui, quando remetendo ao tempo, uma expressão remetendo ao tempo, o verbo passado, quando chegou, ainda mais aqui tem outros verbos no passado, estava ansioso, tem, onde mais aqui é o verbo no passado, também estava, deixando o aconchego da minha casa. E são esses aqui, os verbos que indicam que esse relato, ele remete já a vivências passadas. Eu vou saber pelas expressões temporais e por meio dos verbos no passado. Desde que iniciei como expressão temporal, desde que iniciei na escola até hoje, sempre gostei de estudar, aprender, trocar ideias. Acho que sempre temos algo a aprender e a ensinar. Pensava em dar continuidade aos estudos em cursar nível superior, mas sem muitas condições financeiras. Acabei adiando este sonho, como tantas outras pessoas que lutam para ingressar em uma faculdade. Mas se limita a isso, apesar de minha família sempre me incentivar a estudar. Gente, aqui é parecido com um diário, esse relato de experiência, né, que ela relata, né, o primeiro dia que ela foi à escola, e aqui ela já está trazendo para a época do ensino fundamental. Já esse outro relato aqui de experiência, relato 2, a pessoa está relatando sobre alguém. Observe aqui, João Carlos Martins, aqui é até parecido com uma biografia. João Carlos Martins herdou, passado, herdou a paixão pela música de seu pai José, que teve seus estudos de piano interrompidos. Ainda na infância, quando perdeu um dos dedos da mão direita em uma máquina de corte na gráfica onde trabalhava. A paixão pela música, no entanto, seria passada para a próxima geração. E o acidente ocorrido com sua mão foi o primeiro de uma série que iria marcar a história da família.
Em 1940 nasceu João Carlos Martins, o quarto filho de José, que logo se tornou amante da música, assim como seu irmão José Eduardo. Desde as primeiras aulas de piano, João já demonstrava grande talento e aos 8 anos venceu o seu primeiro concurso tocando obras de Bach. Então aqui é um relato de experiência narrado em terceira pessoa, porque ela não está narrando sobre ela, está narrando sobre alguém, é até parecido com uma biografia. Já o outro está continuando. João se tornou o maior intérprete mundial de Bach, mas teve vários incidentes ao longo da vida, envolvendo suas mãos, que hoje estão atrofiadas. Aos 63 anos, João iniciou, o verbo no passado, iniciou uma nova carreira como regente e mais uma vez surpreendeu a todos com a sua dedicação. Hoje, com 69 anos, ele se sente agradecido por ser brasileiro e poder continuar levando a música a todas as camadas sociais, provando que a música venceu. Aí nós vamos para o terceiro relato de experiência. Já esse outro relato de experiência aqui é um relato descritivo, onde o personagem vai descrever o local, tá bom? Ó, noite escura, já começa descrevendo a noite. Noite escura, sem céu e nem estrelas. Uma noite de ardentia. Estava tremendo. O que seria desta vez? A resposta veio do fundo. Uma enorme baleia, com o corpo todo iluminado, passava exatamente sob o barco, quase tocando-lhe o fundo. Podia ser a sua descomunal cauda, de envergadura, talvez igual ao comprimento do meu barco, passando por baixo de um lado, enquanto do outro seguia o corpo e a cabeça. No texto descritivo, ele vai usar de adjetivos, tipo aqui, ó, de ardentia, onde ela fala do corpo da baleia, né? A baleia é enorme, ela fala como é que era a noite escura. Então, é um texto cheio de adjetivos, tá? No relato de experiência descritivo. E aqui ela faz parte do texto, quando ela até fala aqui, ó, meu barco. Em algum momento ela falou do meu barco. Então, é um texto que ela fala dela mesma, em primeira pessoa, e ao mesmo tempo é descritivo. Ó. Com seu movimento verde, olha aqui os adjetivos. Fosforescente, iluminando a noite, nem me tocou. E iluminada seguiu em frente, com as mãos agarradas na borda, estava completamente paralisada por tão impressionante espetáculo, belo e assustador ao mesmo tempo. Acompanhava com os olhos e a respiração o seu caminho sob a superfície. Aqui já dá para você idealizar todo o processo do texto, o decorrer do texto, através da descrição que ela está fazendo. Ó, manobrou e voltou-se de novo. E mesmo maravilhado com o que via, não tive a menor dúvida. Voei para dentro, fechei a porta de todos os respiros e fiquei aguardando deitado, com as mãos no teto, pronto para o golpe. Suavemente tocou o leme e passou a empurrar o barco, que ficou atravessado à sua frente. Eu procurava imaginar o que ela queria, né? O que ela queria. Então aqui está descrevendo uma viagem que ele fez, né, no mar, onde se deparou com uma baleia. Então nós vimos aqui 3 tipos de relato de experiência. Um relatando como se fosse uma espécie de diário, ela contando a própria história dela. O outro, ela relatava sobre a vida de alguém. E esse último é um texto descritivo, uma vivência que ele viveu no mar. E aí, gente, vocês vão fazer essa atividade aqui no livro de vocês, na página 42 e na página 43. É uma atividade de interpretação textual. E aí finaliza a nossa aula de hoje. Desejo a vocês um bom final de semana e até a próxima aula.